gente, como é que tá? Boa noite, muito boa noite. Eu tô chegando com o nosso Cidade Alerta Minas. A partir de agora eu falo pro Sul, Norte e Zona da Mata de Minas Gerais. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, tanto para você que nos acompanha aqui pela tela da Rede Mais, quanto para você que nos acompanha pela internet, Facebook e YouTube, onde nós também estamos com a transmissão do Cidade Alerta Minas. Eu te convido também a nos acompanhar no Instagram, @RedeMaisHD. Lá você encontra tudo o que acontece na sua região, você encontra informações importantes do nosso dia a dia, do nosso jornalismo e também um pouquinho dos bastidores aqui da Rede Mais. Tá certo? Vamos então para as histórias de hoje. Eu vou começar então o Cidade Alerta Minas desta quarta-feira falando de um triste caso que aconteceu em Poços de Caldas ontem por volta de 11h30 da noite. Uma confusão que terminou na morte desse jovem, Gabriel, 26 anos, estudante de ciências biológicas. Uma pessoa, pelo que nós pudemos constatar nas redes sociais, muito querida. Um cara de muitas amizades. Essa história ela teria começado quando 4 homens completamente alcoolizados entraram em um bar ali na Rua da Saudade, seguindo para o presídio municipal e para o cemitério no bairro São Geraldo. Entraram num bar ali e começaram a dar trabalho. Por conta dessa trabalheira toda que eles deram no local, as pessoas que estavam ali teriam expulsado esses homens do bar. Foi aí que os 4 teriam começado a mexer com alguns estudantes que faziam uma festa numa república bem ali ao lado. Teriam mexido numa moto que estava na rua, teriam provocado, insultado essas pessoas que estavam na festa. Bom, logo isso virou uma discussão e o resultado foi que 2 desses homens que estavam na rua pularam o portão, foram para dentro da casa e ali começaram a agredir a todos. Enquanto a maioria das pessoas que estavam na festa fugiu, o Gabriel teria ficado para tentar conter os agressores. E foi nesse momento que ele foi atingido por um golpe de faca nas costas. Olha que tristeza, que tragédia. O jovem que estava ali tentando defender os amigos acabou sendo assassinado por um criminoso. A polícia falou sobre esse caso, nós tivemos detalhes importantes dessa história e é isso que a Helena Lima vai trazer agora para começar o programa de hoje. Põe no Cidade. Tudo aconteceu em uma república que fica nessa casa no bairro São Geraldo, em Poços de Caldas. De acordo com a polícia militar, o local foi invadido por 4 homens. Durante a confusão, o estudante de ciências biológicas Gabriel Maciel dos Santos, de 26 anos, foi esfaqueado e morreu. De acordo com testemunhas, pouco antes do crime, os suspeitos estavam em um bar que fica ali próximo dessa república. A informação é que eles chegaram no local e pediram bebidas alcoólicas e causaram um certo tumulto no estabelecimento. Os donos do bar ficaram irritados e pediram para que eles se retirassem do local. O grupo então foi para a rua e ouviu a movimentação da república. De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos começaram a provocar os moradores e houve discussão. Os 4 homens tentaram arrombar o portão e alguns pularam o muro. E, segundo informações, eles começaram a se desentender com as pessoas que estavam na festa e começaram a ter um desentendimento e surgiu uma briga. Aí surgiu uma briga, os indivíduos entraram para dentro da casa, esses 3 indivíduos que chegaram lá, e começaram a agredir fisicamente as pessoas que estavam na festa. As pessoas que estavam na república entraram em pânico. Houve briga, troca de socos e os estudantes fugiram pelos fundos da casa. Gabriel ficou e tentou conter o bando. Ele foi atingido nas costas e caiu.
Os suspeitos pegaram carteiras e relógios de algumas vítimas. 2 deles fugiram em uma moto que estava no local. Durante as buscas da PM, a dupla foi flagrada empurrando a moto por uma avenida e, ao encontrar os policiais, os 2 jogaram o veículo em um córrego. Eles tentaram fugir, mas foram impedidos. É que quando a polícia estava chegando no local, depararam com um indivíduo. Ele estava empurrando uma moto da via. Ao ver a polícia, ele tentou se desfazer da moto. Aí ele jogou a moto dentro de um corpo que estava ali próximo. Aí o pessoal pegou e recuperou a moto que ele havia furtado no local da festa, ali onde estava, que era de um dos proprietários que estava. O proprietário estava, inclusive, na festa, né? O terceiro suspeito foi preso no local do crime. Até o momento, o quarto envolvido não foi encontrado. Um dos envolvidos mora perto da República. Na casa dele, os policiais encontraram vários materiais que seriam produto de furto. O rapaz, que tem 23 anos, seria o autor do homicídio. O suspeito também era procurado pela polícia. Os outros envolvidos têm 18 e 42 anos. E aí os militares em rastreamento, né, com as características dos indivíduos, realizaram a prisão dos 3 autores. Inclusive, um dos autores foi constatado que havia na residência dele vários objetos de furto, produtos de furtos, que havia sido furtado em outras ocasiões aqui na cidade de Poços de Caldas. E que nesse local também era um ponto de tráfico de drogas. Então, no local recuperaram vários objetos, televisões, dinheiro. Foi constatado que ele já tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Na realidade, esses indivíduos já tinham uma vasta ficha criminal, né, pelos meios policiais, todos esses indivíduos que foram presos. Na verdade, o possível autor seria esse, né, o da casa que mora ao lado lá, que falou que seria o autor do esfaqueamento. Que ele reside numa residência próxima, vizinha à residência onde estava ocorrendo a festa. Foram todos conduzidos para a delegacia, onde foi feito o auto de prisão em flagrante delito dos mesmos e foram conduzidos ao presídio local. Por causa da confusão, alguns estudantes tiveram ferimentos e foram atendidos no hospital. Gabriel morreu antes da chegada do socorro. Ele recebeu várias homenagens nas redes sociais. Vá em paz, meu irmão. Você provou até o último momento o homem que era. Que esteja em paz onde quer que esteja. Que Deus te receba de braços abertos, mano. Obrigada, Maciel, por todas as risadas. O corpo de Gabriel foi enterrado às 4 da tarde desta quarta-feira em Poços de Caldas. Muito triste, muito triste. A gente vê que um jovem que perde a vida dessa maneira por conta da inconsequência de criminosos, sabe? Criminosos, a gente pode dizer assim. A polícia já disse, todos com ficha criminal, um deles com mandado de prisão em aberto, dando trabalho em bar, provocando estudantes que estavam ali curtindo tranquilamente. Aí resolvem entrar na casa para continuar a confusão. E o jovem que tentou ajudar os amigos acabou perdendo a vida dessa maneira. Os nossos sinceros sentimentos aos familiares do Gabriel, nossos sinceros sentimentos aos amigos. E eu deixo aqui o meu compromisso de que nós vamos continuar nessa história até o fim. Nós vamos cobrar a justiça nesse caso. Nós vamos cobrar que esses criminosos permaneçam presos e paguem pelo crime que cometeram. É o que nos resta fazer, porque infelizmente a vida desse jovem, estudante, pessoa que pensava no futuro, a vida dele infelizmente não volta mais. E a gente continua o Cidade Alerta de hoje colocando na tela a foto da Luzeni. Tá aí ela, enfermeira, 48 anos, moradora de Espinosa, no norte de Minas. A Luzeni era casada com um ex-policial militar e tinha um filho de 16 anos. E quando eu falo ex-policial, é ex mesmo, não é aposentado. Porque a informação que nós temos é de que esse homem foi expulso da PM há 2 anos por conta de uma tentativa de homicídio. E agora, esse homem está preso por um homicídio consumado, ou melhor, um feminicídio. Sim, ele matou a própria esposa com 23 golpes de tesoura. O motivo? Disse que estava sendo traído. Põe o Carlos Alberto Júnior no Cidade. A alegria da enfermeira foi brutalmente interrompida
Luzeni Ferreira Nunes Muniz, de 48 anos, foi morta a golpes de tesoura. O suspeito do crime é o próprio marido dela, um ex-policial militar de 51 anos. Quando chegamos no local, encontramos a vítima deitada numa cama do quarto do filho, bastante ensanguentada e ainda com pulso, ainda tinha sinais vitais. Rapidamente, tinha uma ambulância no local, prestamos socorro à vítima, encaminhando ao hospital, e lá na residência onde o fato ocorreu, fomos informados que o autor teria sido seu companheiro, um ex-policial militar do estado de Goiás. O crime aconteceu na comunidade de Cachoeira, zona rural de Espinosa, no norte de Minas. Luzeni chegou a ser levada para o hospital com diversas perfurações pelo corpo. A vítima, infelizmente, ao entrar na entrada do hospital, já chegou sem vida. E após análise do médico de plantão, foi constatado 23 perfurações. Foram 23 tocadas com a tesoura. O corpo da vítima foi levado para o IML. A polícia recebeu informações de que o suspeito teria fugido para uma comunidade rural que fica na divisa de Minas com a Bahia. Em meio ao matagal, visualizamos o autor utilizando a arma do crime empunhada contra o peito, dizendo o tempo todo que queria se suicidar. Na tentativa de autoextermínio, começou a nossa parlamentação com o autor, cerca de 20 minutos a 30, de muita conversa, muita negociação. Ele resolveu entregar a arma e se entregar. Para a polícia, o suspeito contou que foi casado com Luzeni por 23 anos, mas resolveu matá-la porque a mulher estaria traindo ele. O filho do casal, um adolescente de 16 anos, tentou impedir o crime, mas sem forças para conter o agressor, ele viu a mãe sendo morta pelo próprio pai. Ele nos confessou que teria cometido o crime contra sua companheira por motivo de ciúmes e que em seguida iria tirar a própria vida. O suspeito era policial militar no estado de Goiás, mas foi expulso em 2020. O motivo seria uma condenação por tentativa de homicídio. O ex-PM foi levado para a delegacia da Polícia Civil em Janaúba, onde teve a prisão ratificada. O suspeito foi encaminhado ao presídio da cidade, onde segue preso à disposição da justiça. Um criminoso à solta. A gente chama de ex-policial militar para poder identificar bem que o cidadão já fez parte da corporação, mas foi expulso justamente por conduta inapropriada, por conduta criminosa. E estava à solta. Não adianta. Criminoso na rua dessa maneira, livre desse jeito, é um risco à sociedade. Olha o que aconteceu. Ele matou a própria esposa dentro de casa, na frente do filho, por causa de ciúmes. Pessoa, além de criminosa, de ter uma mente criminosa, ainda possessiva, descompensada, totalmente sem condições de conviver em sociedade. Que pelo menos agora fique preso, né? Que o fato de ser um ex-policial não pese para colocá-lo na rua rapidamente, né? Um cidadão desse não pode ter nem o direito de ter contato com a família. Até eu duvido que a família vá visitá-lo na cadeia. O filho eu sei que não vai, né? Agora vamos para o próximo caso. Na tela você tem a imagem do momento em que a polícia militar ajuda a socorrer um homem de 37 anos que havia acabado de ser baleado na cidade de Ubá, na Zona da Mata. Pelo que a família conta, esse homem vinha recebendo ameaças de morte já há alguns dias. E depois de ser socorrido aí, onde ele foi baleado, ele foi levado para um hospital, mas não resistiu e morreu. É claro que depois disso tudo, a suspeita maior é que a pessoa que vinha o ameaçando seja a responsável pelos disparos que mataram esse homem. E assim que esse suspeito for preso, ele vai ter muito mais a explicar para as autoridades. Sabe por quê? Porque os tiros que mataram esse homem foram disparados em frente a uma escola no momento em que os alunos saíam. Tem cabimento isso? E aí, por muito pouco, essa tragédia não foi maior. Por quê? Um outro homem que passava por ali foi atingido e uma criança
Uma criança de 11 anos que saía da escola levou um tiro na perna também. Põe o caso no Cidade. A foto tirada em Ubá, na Zona da Mata, mostra o momento em que uma das vítimas é socorrida por uma viatura da Polícia Militar. Era o horário de saída dos alunos que estudam numa escola estadual, no bairro Vila Casal. Essa escola fica localizada numa rua muito movimentada. Por isso, várias pessoas passavam por esse local quando foram surpreendidas pelos tiros. Segundo os policiais, 3 pessoas, entre elas uma criança de 11 anos, teriam sido atingidas pelos disparos. De acordo com a PM, a vítima fatal é um homem de 37 anos. Ele foi atingido por 3 tiros, 2 no ombro e 1 nas costas. Esse homem chegou a ser socorrido e levado para um hospital na região, mas acabou morrendo. Já a criança, que tinha acabado de sair da escola, levou um tiro na perna. Ainda conforme a polícia, antes de sair em rastreamento para tentar localizar os suspeitos, os militares prestaram socorro às vítimas. A criança e o outro homem atingido pelos tiros não correm risco de morrer. Enquanto colhiam informações sobre esse caso, a polícia conseguiu, de uma sobrinha desse homem que foi morto, saber que ele vinha recebendo ameaças há pelo menos 2 dias. O suspeito dessas ameaças seria um rapaz de 22 anos, morador do bairro Vila Regina. Esse rapaz foi localizado pelos policiais. De início, não confessou o crime, mas mesmo assim foi conduzido até a delegacia, onde ficou à disposição da justiça. Ainda conforme a polícia, antes de sair em rastreamento para tentar localizar os suspeitos, os militares prestaram socorro às vítimas. A criança e o outro homem, que tem 31 anos, ambos atingidos pelos tiros, não correm risco de morrer. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Ainda não há informação sobre o que teria motivado esse crime. E olha, daqui a pouco eu vou te mostrar um caso chocante e revoltante. Aconteceu em Monte Santo de Minas. Uma adolescente de 16 anos, depois de passar mais da metade da vida sendo vítima de abusos, resolveu quebrar o silêncio e denunciar o próprio padrasto. Segundo ela, foram 8 anos de violência sexual, agressões e ameaças de morte. Eu te mostro esse caso já já.
volta com o nosso Cidade Alerta Minas desta quarta-feira e eu já vou chamar o Vinícius Ramos direto da nossa redação, já está aqui na tela comigo, porque eu tenho a informação que um homem foi preso em Muriaé depois de ameaçar um outro homem e até os policiais militares que foram chamados com uma foice. Como é que foi isso, Vinícius? Boa noite. É isso mesmo, Matheus. Uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. A Polícia Militar foi chamada na Praça João Pinheiro no início da noite de ontem para atender a princípio que seria uma briga entre dois homens, onde um deles ameaçava o outro a todo momento com uma foice. A vítima, de 32 anos, contou para a polícia que estava na praça quando o autor, de 53 anos, chegou e começou a ameaçá-lo e a persegui-lo. Isso sem motivo algum, viu, Matheus? A PM exigiu, então, que o homem soltasse a foice, mas ele não obedeceu às ordens e continuou com as ameaças, inclusive para os militares, que dispararam 2 tiros de bala de borracha para contê-lo, viu, Matheus? Os tiros acertaram uma das pernas e a barriga do homem. Ele foi contido, levado para o pronto atendimento e depois preso em flagrante pelos crimes de ameaça, desordem, resistência e porte ilegal de arma branca. A vítima não ficou ferida, Matheus. Tá certo, Vinícius. Aí é lógico, o cara vai querer partir pra cima de polícia, ameaçar policial com foice, a polícia vai lá e capricha na qualificação no boletim de ocorrência mesmo, né? Colocou pelo menos 4 crimes para que esse cidadão possa responder posteriormente. Vinícius, obrigado pelas informações, viu? Boa noite para você, um bom trabalho. A gente volta a se falar amanhã aqui no nosso Cidade Alerta Minas, tá certo? Valeu! Pode voltar para mim aqui, vamos continuando. Deixa eu chegar para cá um pouquinho, né, para centralizar direitinho na câmera. Mas é isso aí, né? A gente agora vai, e é claro que hoje, por ser feriado, é complicado até um contato, né, mais próximo com a Polícia Militar para confirmar alguns fatos, mas eu já pedi para o Vinícius, ele vai entrar em contato de novo com a polícia amanhã para saber o que esse homem alegou na delegacia. Por que ele pegou essa foice, saiu para a rua dessa maneira, ameaçando uma pessoa que aparentemente ele não tinha motivo. A gente não sabe nem se ele conhecia ou não essa pessoa que estava sendo ameaçada. Tem que ver se esse rapaz está descompensado da cabeça, se esse rapaz está com algum problema, se ele estava alcoolizado, drogado, surtado, sei lá. Porque nada justifica o cara pegar uma foice e chegar ali em qualquer pessoa que está na rua e começar. Eu vou te atacar, eu vou te matar. O que é isso? Então o Vinícius vai atrás dessas informações, como eu disse, hoje é bem complicado, é feriado e tal, a gente sabe como é que é, mas eu pretendo atualizar essa história sim. E por falar nessa questão de contato com a polícia, né, eu queria agradecer muito o comandante da Polícia Militar em Poços de Caldas, o Tenente Coronel Afrânio, que hoje pela manhã foi extremamente solícito com o nosso contato, né, solicitando informações sobre esse homicídio que aconteceu em Poços de Caldas na noite de ontem. O tenente que gravou na reportagem da Helena, como é que é o nome do tenente mesmo, Michele, que nos deu entrevista? Tenente Flávio Donizete, e tem o sobrenome, que é o sobrenome da farda dele, né? Godoy, Tenente Godoy. Agradecer ao Tenente Godoy, que gravou a entrevista gentilmente. A gente sabe que feriado é meio complicado, né, de conseguir informações, mas a Polícia Militar lá de Poços de Caldas nos passou todos os detalhes e encaminhou, inclusive, a entrevista com o Tenente Godoy sobre o caso. Esse contato, essa relação próxima é muito importante para que a gente passe a informação correta e sempre muito bem apurada. Agora sim, a gente vai para esse caso gravíssimo de Monte Santo de Minas. Trata-se de uma adolescente de 16 anos que foi acolhida pelo Conselho Tutelar depois de finalmente criar coragem para denunciar os abusos do padrasto. Essa jovem contou às conselheiras e depois também diante da polícia que por 8 anos foi obrigada a manter relações sexuais com esse homem, que todas as segundas-feiras ele a obrigava a faltar da escola para que ela fosse abusada e que sempre a ameaçava de morte caso a menina contasse para alguém. E nessa, você deve estar se perguntando onde é que fica a mãe. Pois é, a jovem teria afirmado que chegou a desabafar sobre tudo isso com a mãe, mas a mãe preferiu acreditar no companheiro. A Helena Lima tem mais detalhes dessa história grave
Põe no Cidade. O Conselho Tutelar recebeu denúncia de que a adolescente de 16 anos teria sido vítima de abuso sexual em Monte Santo de Minas, no sul do estado. O suspeito do crime é o padrasto da menor, um homem de 35 anos. Depois da conversa com a adolescente, as conselheiras chamaram a polícia militar. A adolescente contou que sofria abuso há pelo menos 8 anos na casa da família. A informação é que ela era obrigada a faltar à escola todas as segundas-feiras. Era nesse dia que o padrasto se aproveitava para cometer o crime. No dia do registro da ocorrência, a vítima contou que houve abuso e que o homem ainda teria filmado tudo. Ela ainda contou que, em vários momentos, o suspeito teria colocado uma faca no pescoço dela e obrigado a menor a fingir que gostava do ato. A adolescente ainda afirmou que cresceu com medo e sempre ouviu ameaças de morte. A Polícia Militar contou que houve registro de ocorrência relacionado a esse caso em 2014. Na época, a vítima tinha 8 anos. Nesse relato, a menina contou que passou a morar com o padrasto quando tinha 7 anos e que percebia que, enquanto tomava banho, era observada por ele. A adolescente contou que a mãe sempre soube de tudo, mas dizia que não acreditava na filha. Em conversa com a polícia, a mulher informou que havia notado o comportamento diferente da menina. A mãe ainda informou que a adolescente parecia ter medo do padrasto e que o homem costumava mexer no celular da menor e apresentar ciúmes dela. Ele não teria permitido, inclusive, que a enteada tivesse amizade com garotos da idade dela. A mãe também contou que o companheiro inventava desculpas para não trabalhar às segundas-feiras. A polícia foi até a casa da família e o suspeito negou tudo. Ele quebrou o celular quando foi perguntado sobre as imagens do crime. A tela do aparelho foi danificada. Mesmo assim, o celular foi apreendido. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia de São Sebastião do Paraíso. A vítima acompanhou toda a ocorrência e a informação é que ela estava abalada e com medo do suspeito. No momento em que esse cara é abordado pela polícia com uma denúncia grave desse tipo e ele pega o celular e quebra, ele tenta se desfazer do celular ali na frente dos policiais, ele está praticamente assinando um atestado de culpa, né? E aí me espanta ainda mais o comportamento dessa mãe durante todo esse tempo. Porque diante da polícia ela falou, ele sempre arrumava desculpa para não ir trabalhar na segunda-feira, a minha filha tinha medo dele. Só aí já eram motivos suficientes para que essa mãe ao menos desconfiasse de alguma coisa e procurasse uma polícia ou procurasse conversar com o cara. Mas não. A jovem chegou a desabafar com a mãe, ou seja, ela tinha ali o relato da filha dela sobre os abusos. E ela preferiu não fazer nada. Então, diante disso, não tem como não perceber que essa mulher foi cúmplice disso tudo. E isso é muito complicado, é muito delicado. Eu vou aguardar as investigações para falar mais sobre isso. Meu tempo acabou. Muito obrigado a você que esteve comigo. Uma boa noite e eu volto amanhã, se Deus quiser. Um abraço, tchau.